certo? Queria que você pegasse sua Bíblia aí. Vamos trabalhar, como diz o outro, né? Vamos trabalhar, irmãos? Queria que você pegasse sua Bíblia. Abre lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. E a gente vai descobrir uma pergunta que foi feita nesse texto. Nesse texto, os discípulos de Jesus, Ivo, que honra recebê-lo aqui, viu? Mais honrado que eu está a sua esposa. Cara de pau. Os discípulos perguntam: que homem é esse? Quem é esse cara que está aqui e o que ele está fazendo? De onde vem o poder que ele tem? E por que ele consegue fazer tantas coisas? E o texto lá em Mateus 8, 23, acharam aí? Diz assim, ó: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí. O texto mostra para nós aqui, irmãos. Rafa, vai preparando aí aquele mapa especial que você tem aí. Para nós, o momento em que Jesus estava atravessando um mar da Galileia, saindo de Cafarnaum, a caminho de Gadara. E a Rafa vai projetar aí, até o final do culto. Aí, tá aí. Esse é o caminho que Jesus fez. Ele estava lá em cima, tá vendo? Escrito lá Cafarnaum. Ele estava ali. E ele vinha para cá, ó, tá vendo? A cidade de Gadara. Então, de mar ele tinha 18 quilômetros para percorrer. E depois mais 8 quilômetros de terra. Irmãos, teve um problema sério lá. O carro de Jesus quebrou. Deu problema na direção hidráulica. E ele teve que fazer esse percurso a pé. Vocês sabiam que nessa época se fazia tudo a pé? Vocês sabiam que nessa época não tinha carro? Vocês sabiam que Jesus não tinha um cavalo para levar ele? A única vez que Jesus andou sobre um animal foi sobre um burrinho. E foi um percurso bem curtinho. Esse aí, Madara, ele fez a pé, 8 quilômetros. Mais ou menos como daqui lá em São Mateus. Coisa rápida. Ao total, cerca de 26 quilômetros. Foi o trajeto que eles fizeram para chegar até essa cidade. E Jesus, em dado momento, quando ocorreu esse fato, ele dormia tranquilamente, porque ele estava exausto do trabalho que ele já havia feito. Você pode pensar, então, o dia de Jesus começou ali, ele tomou um cafezinho da manhã, né? E pegou o barquinho e foi lá para essa cidade. Não, irmãos. Ele já teve um dia todo de trabalho em favor do reino de Deus. Se a gente lê os versículos que antecedem a esse, a gente vai perceber que Jesus já tinha trabalhado bastante. Ele já tinha feito diversos milagres, sinais, maravilhas e curas nesse mesmo dia. Por todos os lugares onde ele passava, Jesus marcava a vida das pessoas, com a forma dele agir, com a forma dele falar, com os sinais e maravilhas que ele realizava. O barco de Jesus e seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade. No meio do mar, começa uma tempestade gigante. E as tempestades ali, elas são comuns, porque aquele mar, vocês dá para ver ali, ele fica no meio de montanhas. Então aquela corrente de vento que acontece, forma várias tempestades nesse mar. No entanto, quando ele foi despertado pelos seus apavorados amigos, que já estavam desesperados, achando que ia morrer, como eu e você, quando acontece um problema com a gente, o que a gente faz? A gente logo já entra em desespero, fala: agora acabou o mundo. Agora não vai ter mais jeito, agora caiu a casa. Aí Jesus vem, coloca a mão dele sobre nós, e a gente vai vendo as coisas se acalmando, se apaziguando. É assim que acontece? Jesus acalma a tempestade pelo poder da sua palavra, o que deixou os seus discípulos admirados e com o seguinte questionamento: que homem é esse? E não eram pessoas que não conheciam Jesus, estavam andando com ele. Já tinham visto, Márcio, ele fazer um monte de milagre. Jesus já tinha curado pessoas, já tinha ressuscitado o morto, mas até aquele momento, os discípulos entendiam que o poder de Jesus
estava em operar em pessoas. Então Jesus chega no lugar, ele vê um doente, ele cura, ele vê um cego, ele restaura a visão, ele vê um surdo, ele restaura a audição. Jesus é o cara que opera sobre as pessoas. E o que acontece nesse momento? Jesus opera sobre a natureza. Ele tinha um poder além daquele que eles já conheciam. E eles ficam surpresos ali. Não está falando de gente que não conhecia Jesus, é gente que já conhecia Jesus. Deixa eu falar para vocês algo. A gente também se surpreende com Jesus até hoje. Ele faz coisas, irmãos, que a gente fala, não, isso aqui Jesus não vai fazer. Ele vai e faz. Jesus não vai abrir essa porta, Jesus não tem nada a ver com isso, mas ele vai lá e faz. Por que Jesus faz, irmãos? Porque ele tem um amor incondicional por mim e por você. Mas para que a gente possa entender essa pergunta dos discípulos, eu queria que a gente pensasse sobre alguns pontos. Primeiro, o poder desse homem chamado Jesus. Apesar dos discípulos terem presenciado Jesus realizando milagres aos montes, diariamente, esse milagre em especial chamou a atenção deles. Eles viram algo que até ali eles ainda não tinham visto. Ao dar uma ordem expressa aos ventos e ao mar, Jesus mostrou o seu grande poder também sobre a natureza. Ou seja, Deus controla todas as coisas. Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu, e alguns aqui já compartilharam isso também. Você vai sair para trabalhar, você não tem um guarda-chuva, e está chovendo. Senhor, dá uma seguradinha nessa chuva só até eu entrar no ônibus. O que acontece? A chuva para, irmãos. Deus cuida do detalhe na vida da gente. Senhor, a minha rua é de terra, Senhor. Se chover hoje eu estou enroscado, eu vou até o joelho no barro. Dá uma seguradinha aí, Senhor, até eu ir trabalhar. Aí você sai e está tudo sequinho. Então a gente vai experimentando do sobrenatural de Deus. E muitas vezes esse agir sobrenatural está operando sobre a natureza em favor de nós. Não sei quem já fez isso, mas na minha época de criança, tinha uma simpatia que a gente fazia de colocar um ovo para Santa Clara. Já fizeram isso? Quem já fez aí? Levanta a mão. Se entrega aí, vai. E depois a gente nem comia o ovo, Ivo. Porque a gente achava que não podia comer o ovo. Na verdade, não precisa de nada disso. O que precisa é a gente falar com Deus. A gente não precisa entregar mais nada. Todo o sacrifício já foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário. O que a gente precisa fazer no nosso relacionamento com Deus hoje? Falar, Senhor, eu preciso. Senhor, o Senhor pode me abençoar com isso. Senhor, opere em meu favor. Abençoa a minha casa, a minha família, os meus filhos. Por mais que a gente presencie costumeiramente os milagres que Deus realiza, o poder do homem chamado Jesus sempre vai nos causar espanto e admiração. Por mais que a gente já esteja acostumado, não, eu venho na igreja há muito tempo. Aí você vem um dia, acontece algo diferente, fala, meu, e agora? Como é que eu explico isso? Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu ouvi falar uma certa vez de uma unção chamada unção do riso. Já ouviram falar disso? Fala, isso é palhaçada, isso aí é coisa que os caras inventam lá para fazer tipo. Aí, irmãos, eu vi acontecendo com uma pessoa que eu conheço e que eu sei que não ia fazer isso para fazer tipo. E aí você fala, Jesus opera da maneira que Ele quer. Quando Ele, no lugar que Ele, Deus pode fazer um milagre lá na sua casa, lá no seu quarto, quando você está orando lá com Ele, sozinho, sem ninguém. Pode. E Ele faz. Nós temos uma tendência de colocar Jesus numa caixinha. Não, porque se eu for na igreja, se o pastor colocar as mãos, se o diácono derramar o óleo, aí sim, acontecendo todas essas coisas, o milagre virá. E aí sabe o que acontece? Você vem e faz todo esse paranauê e não acontece nada. E aí você chega lá na sua casa, você dobra o seu joelho, você chora na presença do seu pai, e você vê o milagre acontecendo em você e nas pessoas que você ama. O que Jesus realiza sempre supera tudo o que a gente sonha ou imagina. Não tem milagre nenhum que Jesus faça na minha e na sua vida, mesmo aquilo que a gente pede, que Ele não faça além do que a gente queria. Você já percebeu isso? Senhor, eu queria tanto uma camisa nova, vem 3.
Senhor, eu queria tanto passar nessa vaga de emprego. Abre 2 vagas para você escolher. Deus sempre supera as nossas expectativas em tudo que Ele faz por nós. Por quê? Porque Ele é um Pai de amor. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê um ser humano, Ele vê um filho. Quem aqui é pai? Levanta a mão aí. E mãe? Levanta a mão aí. Quando você olha para o seu filho, você não acha que ele é lindo? Né? Hã? Quem tem filho lindo aí? Os meus são lindos. O seu não é lindo, Roselene? Os nossos filhos, a gente olha e por mais que as pessoas possam não achar tão lindo, a gente acha, não acha? Isso aqui é uma primazia da natureza, não é? Olha, magrelinho. Mas quem não ama? Se muitas vezes a gente não sendo pai, a gente ama, não é verdade? A gente sendo padrinho, sendo tio, a gente ama, imagina um pai. É por isso que Deus faz tanto por nós. De acordo com o texto de João 9, capítulo 9, versículo 1, não precisa abrir não. Diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais? Para que ele já nascesse cego. E Jesus disse: nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, ele apenas se parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. E ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: vá lavar-se em Siloé. Eu fui e agora vejo. A gente vê aqui um cego, que nasceu cego. Não foi um acidente, ele já nasceu dessa forma. E Jesus chega nesse homem e cura ele. Em Jerusalém, as multidões ficavam admiradas. Até mesmo duvidavam que esse homem fosse aquele cego. Não, deve ser até parecido com ele. É um irmão gêmeo. Nós temos aqui trigêmeos. É a outra irmã. Não, essa é a outra irmã. Por quê? Para nós é difícil acreditar no sobrenatural. A gente precisa ver com os nossos olhos, muitas vezes, para a gente crer. E ao perguntar-lhe como lhe foram abertos os olhos, o que ele responde? O homem chamado Jesus. Ele não sabia quem era. Ele era cego. Ele ouviu falar que Jesus estava ali. Ele não viu Jesus, porque ele não enxergava até então. Quando ele volta é que ele vai ver quem é Jesus. Até então, ele está ouvindo falar. Mateus 13:54. Mais uma vez, todos se maravilham dele. E o texto diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, na igreja. E todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria? E esses poderes miraculosos? As pessoas ficavam impressionadas ao ver Jesus. Após ele ensinar na sinagoga e operar muitos milagres, as pessoas se maravilhavam, dizendo: de onde veio a este essa sabedoria? Quem é este homem? Jesus encantava todos os que o viam, não só pelos milagres, mas por quem ele era e pela forma com que ele agia. Olha para mim aqui. Tem muita gente nos nossos dias que faz milagres, em igrejas e fora de igrejas. Mas a postura, a atitude de Jesus, ela se diferencia dos homens. E os homens que realmente estão operando em nome de Jesus, eles vão ter essa atitude aqui, ó. Havia nele uma humildade e um amor que não encontravam nos mestres da lei. Porque eles só tinham a letra, o conhecimento da palavra, enquanto Jesus tinha o Espírito de Deus sobre ele. Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, além dele curar as pessoas, ele era agradável, ele era simpático.
Ele era alguém que as pessoas ficavam felizes de ter por perto. Zacarias 6,12 diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria e esses poderes miraculosos? De novo. Mateus 13,54. O profeta Zacarias já havia profetizado. Que homem é esse? Lá atrás, Zacarias viveu 700 anos antes de Jesus. E ele sabia que viria um homem que deixaria todas as pessoas admiradas, espantadas. Dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo, o novo de Deus. Jesus é o renovo que brotou da raiz de Davi, como citado em Jeremias e Apocalipse. Jeremias diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Anunciando a vinda de Jesus. Apocalipse, para quem não sabe, é o livro que fala do fim dos dias, da volta de Jesus e de como será o mundo sem o Espírito Santo. Porque se você não sabia, nós vivemos hoje um momento em que Jesus ascendeu aos céus, ele foi para junto de Deus e deixou aqui o Espírito Santo. Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo também vai embora, irmãos. E aí o bicho vai pegar. Viu? Apocalipse 22:16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Ele anunciando quem ele era e o que vai acontecer. João 7,45, até os próprios guardas que vão prender Jesus ficam admirados com ele. Eles foram contratados para ir lá pelos romanos: vocês vão lá prender esse cara. Esse cara está fazendo tumulto, ele está agitando demais, então vocês vão lá e dão um jeito nesse cara. Vocês entenderam? Vocês vão lá e não me voltem sem Jesus. E o que acontece? Os guardas vão lá, se aproximam de Jesus e voltam sem ele. Imagina a confusão que eles arrumaram. O texto diz assim: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Cadê Jesus? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Eles ficaram com medo de pôr a mão em Jesus. Rapaz, esse cara é o filho de Deus mesmo. Como é que a gente vai pegar esse cara e prender ele? Tá louco, nós não podemos fazer isso. Eles ficaram impressionados e admirados com o homem chamado Jesus, dizendo: nunca homem algum falou como esse homem fala. A maneira que Jesus se comporta impressiona as pessoas. A maneira como eu e você podemos nos comportar nos lugares pode anunciar que Deus está naquele lugar. A gente desmanchando a nossa cara feia, viu? Tem gente que vive com a cara feia, né? Olha para o lado, para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem dente aí. Vai. Se não tiver, você me fala. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela tem dente. Irmãos, o crente tem que rir. Nós precisamos ser um povo feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Viu? Se o dente está meio ruimzinho, a gente vai e arruma. Não tem jeito, não tem problema não. A admiração desses homens foi tanta que eles acabaram desistindo de efetuar a prisão de Jesus naquele momento. Segunda coisa, Jesus causa espanto e admiração a todos os homens. Não é só os discípulos. Isso vem até hoje. Até hoje, Jesus é admirado pelos seus seguidores e deixa os homens céticos, aqueles que não acreditam em Deus, admirados. Até mesmo aqueles que dizem não acreditar em Jesus se rendem à história de Jesus e a maneira como ele impactou o mundo. Eu peguei aqui alguns homens importantes da história que não são seguidores de Jesus, que não acreditam na palavra de Deus, mas que tinham um comentário a fazer sobre Jesus. Ernest Renan, um famoso infiel francês, um ateu.
Ele reconheceu a superioridade de Jesus sobre os demais homens, dizendo, olha o que ele falou, sejam quais forem as surpresas do futuro, Jesus nunca será ultrapassado. E ele não é crente. Quer outra? Um cara chamado Lord Byron, um conhecido poeta devasso, que viveu sua vida entregue a bebedices e prostituição, ele disse o seguinte, se alguma vez o homem foi Deus, ou Deus foi homem, Jesus foi ambos. Tá bom para vocês? Tem mais uma aqui. Pecout, outro infiel francês, disse acerca de Jesus, o caráter moral de Cristo elevou-se incomparavelmente acima de qualquer outro homem na antiguidade. E ele complementa, nenhum homem foi tão meigo, tão humilde e tão bondoso como ele. Sua vida moral está totalmente impregnada de Deus. Jesus está cheio da presença de Deus. E os caras não acreditavam em Deus. Já ouviram falar de Napoleão Bonaparte? Já ouviram? Quem já ouviu? Um grande imperador francês deu a seguinte opinião a respeito de Jesus. Ele quis dar um parecer a respeito de Jesus e também era um infiel, tá? Também não era um homem de Deus. Era um homem conhecido pela sua maldade, pelo um coração ruim. Mas olha o que ele fala a respeito de Jesus. Penso que compreendo um pouco da natureza humana. E digo que todos esses heróis da antiguidade foram homens, como eu também sou. Mas não como Jesus Cristo. Esse era mais que homem. Tá bom para vocês? Portanto, Jesus é mesmo incomparável. Quando a gente pensa, quem é esse homem? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o general dos exércitos dos céus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Jeová Jireh, o Deus que cura. Ele é o meu irmão Jesus, aquele que deu a sua vida por amor de mim. Todas essas coisas respondem, quem é esse homem? E para muitos aqui, ele é aquele que me curou. Ele é aquele que teve misericórdia de mim e que me atraiu para a sua presença. Ele é aquele que não olhou para os meus pecados, para as minhas falhas. Ele olhou para o meu coração. E viu que havia em mim algo que ele queria para ele. Quando Jesus deu a sua vida por amor de mim e de você, sabe o que acontecia com a gente? A gente estava fazendo tudo que era errado. Você olha para o seu lado hoje e fala assim, nossa, esse aqui tem cara de crente mesmo, hein? Olha que menino bonito, né? Tem cara de que vai para o céu esse aqui, hein? Mas será que foi sempre assim? Será que já não foi mais encardidinho um dia? Hein? Será que já não foi mais encrenqueirinho um dia? Hã? Ó, eu era conhecido por ser o briguento lá na minha vila. Eu não levava desaforo para casa. Já resolvia logo na porrada na rua. Tem alguns aqui assim. Eu era conhecido lá no meu trabalho como o encrenqueiro. Nada estava bom para mim. Aliás, algumas vezes fui mandado embora, porque nem eu me aguentava. Aí Jesus entra na nossa vida e sabe o que acontece? A gente começa a mudar. A gente começa a se preocupar em como tratar o irmão, em como responder às pessoas. Deve ter pessoas como eu aqui. Eu, irmãos, eu tinha resposta para tudo. Tudo que você falasse para mim, eu tinha resposta. E de preferência, para resposta para te ofender. Aí eu venho para a igreja. E começo a ouvir falar de Jesus. Falo, cara, eu faço tudo errado. Será que tem alguma coisa que eu faço certo? Eu começava a me preocupar. E me perguntar. Será que eu faço alguma coisa que agrada a Deus? Porque quando eu olho para mim, eu só faço besteira, rapaz. E Deus vai mudando o nosso coração. E a gente não faz para agradar as pessoas, a gente faz para agradar a Deus. E o que a gente começa a perceber? A nossa vida começa a mudar. As pessoas começam a ver a gente de uma forma diferente. Até mesmo o homem sem o temor de Deus em seu coração reconhece que Jesus foi um ícone, ele marcou a história. E que ele não pode ser comparado a nenhum homem que já pisou na terra, porque ele é muito superior a todos os homens. Jesus Cristo foi o maior homem que já pisou nessa terra. Jesus ama tantos homens que o título predileto que ele gostava de usar em relação a si mesmo era o quê?
o Filho de Deus. Era assim que ele se chamava? O Rei dos Reis. Era assim que ele chamava? Vocês sabem como é que ele se chamava? O Filho do Homem. Jesus queria que as pessoas o vissem iguais a elas. Ele podia dizer Filho de Deus, porque ele é. Ele não estaria mentindo e nem pecando. Mas ele quis criar uma situação mais confortável para lidar com as pessoas. Aproximar as pessoas. Jesus se chamou de Filho do Homem pelo menos 80 vezes na Bíblia. Quando ele age dessa forma, ele se identifica com os filhos dos homens, ou seja, eu e você. Nós servimos um Deus, queridos, olha para mim aqui, ó, algo importante. Muita gente serve um Deus que vê lá longe, distante. Nós servimos um Deus que, se você sentar numa cadeira e pôr outra cadeira na sua frente, você sente a presença de Deus na sua cadeira, na outra cadeira. Se você sentar e falar assim, Jesus, vem aqui falar comigo. Estou precisando, estou desesperado, não sei o que fazer. E põe uma cadeira lá na sua frente. Você sente a presença dele ali na frente. Um dos momentos de maior desespero na vida de um pai e de uma mãe é quando o nosso filho fica doente. É ou não é? Eu ouvi a minha mãe dizer, minha mãe é mentirosa, mano. Ela fala uns negócios que não tem nada a ver. Minha mãe falava assim, ó, se eu pudesse tirar a dor de vocês e pôr em mim, eu punha. Punha nada. Tomou a dor aqui, ela vai pôr nela? Põe nada, mentira. Aí eu tive os meus filhos. E a Amanda, quando era pequena, ela tinha uma prisão de ventre muito grande. E aquilo dava um desespero na gente que a gente levava para o hospital e eu ia, Senhor, tira a dor dela e põe em mim. Ela não sabe como reagir, não sabe como falar, não sabe dizer quando está doendo, põe em mim. Aí eu lembrava da minha mãe, né? Falei, tá vendo? Chama os outros mentirosos agora. Se nós, sendo humanos e limitados, a gente consegue ter esse tipo de sentimento em relação aos nossos filhos, como que Deus se sente em relação a nós? Parece absurdo dizer que Deus deu a vida do seu filho por amor de nós, não parece? Mas será que a gente não daria a vida nossa em favor dos nossos filhos? Se o nosso filho precisasse de uma transfusão, não, como é que fala? Transplante de um órgão que a gente tem e que servisse para ele, será que a gente pensaria 2 vezes em tirar? Não, mas você vai ficar com a sua saúde debilitada. Você demora 6 meses para se recuperar, mas é meu filho. Não é assim? Esse é Deus, olhando para mim e olhando para você. E a pergunta é, que homem é esse? Quem é esse Jesus? É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a nossa comunhão com Ele. Nós só vamos conhecer Jesus se a gente se aproximar dEle. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que não tem a palavra namoro na Bíblia? Quem sabia? Sabia, Fernanda? Levanta essa mão com vontade, então. A Bíblia não fala de namoro, irmãos. Sabiam disso? Não tem namoro lá na Bíblia. Mas para que serve o namoro nos nossos dias? É uma oportunidade de conhecer a pessoa que você quer se relacionar, não é isso? Para que você possa, posteriormente, assumir um compromisso de vida até que venha a morte. Não é assim? O que é o nosso relacionamento com Jesus? É conhecer a pessoa que nós dizemos que amamos. Porque se eu perguntar para vocês aqui, falar assim, olha, agora levanta a mão, todos aqueles que amam Jesus. Todo mundo levanta a mão. Como é que a gente ama alguém que a gente não conhece? Como é que a gente entrega o nosso coração para alguém que a gente não conhece? Você já viu alguém que conheceu uma pessoa num dia e falou, não, eu sou tão apaixonado que eu daria minha vida por essa pessoa? Difícil. O que acontece normalmente comigo e com você? A gente vai devagarinho, não é? No dia a dia, vendo as atitudes, vendo os comportamentos, vendo as ações, vendo as reações. Isso vai apaixonando a gente, não é? Fora alguns casos excepcionais. O meu caso, por exemplo, eu fiquei apaixonado em 1 mês, irmãos. Vocês acreditam nisso? Com 1 mês, a minha mulher já me pediu em casamento. E eu, tão bobinho, aceitei. Eu falo para ela, você devia ter pensado melhor.
Tinha coisa melhor no mercado. Mas ela falou, não, eu estou feliz com isso aqui mesmo, não sou muito exigente. Me satisfaço com pouco. No geral, a gente precisa de um tempo para conhecer. É a mesma coisa se apaixonar por Jesus. Irmãos, ficaram falando de Jesus para mim acho que uns 5 anos. E eu fazendo piadinha, como todo bom e fiel. Eu tinha um monte de piadinha de crente, não vou contar para vocês não. Vocês querem saber, né? Não vou contar não. Mas o que aconteceu? Quando eu tive a oportunidade de me aproximar de Jesus, eu me apaixonei muito rápido por Ele. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. O caminho é esse. Como é que anda a sua vida? Como é que estão os seus sentimentos em relação a Deus? Não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é top, né? Deus é fantástico, maravilhoso, mas assim, a minha vida tá boa demais. Vocês não têm ideia, meu, que sair toda semana, passear, ir para as baladas, curtir. Só que quando a gente volta para a nossa casa, é o que acontecia comigo. Existe um vazio em nós, que só Jesus pode preencher. A nossa busca, irmãos, e é natural do ser humano, a nossa busca é para ser feliz. E tudo que nós fazemos, certo ou errado, a gente está buscando ser feliz. E quando a gente descobre que existe algo que pode nos preencher, isso traz uma alegria indescritível. Que homem é esse? É uma mensagem que nos leva a amar mais e mais a Jesus e a nos aprofundar no conhecimento da sua pessoa eterna e gloriosa. Jesus Cristo é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, mas acima de tudo Ele é o nosso irmão Jesus. Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Esse é o anúncio de Jesus. Esse é o cara que vinha para transformar o mundo. E ainda assim os judeus achavam que seria um rei guerreiro, que ia matar um monte de gente, que ia fazer o maior estrago para libertar o povo de Israel. Jesus não vai matar ninguém da sua família. Pode ficar tranquilo. Para que você sirva a Deus, você não precisa matar ninguém. Aliás, você precisa matar uma pessoa. Para servir a Jesus, a gente precisa matar nós mesmos. A gente precisa aprender que nós precisamos deixar de viver para a nossa vontade e aprender a viver para a vontade de Deus. Jesus é advogado por excelência e Ele intercede por nós em todo o tempo. Ele é amigo fiel e verdadeiro e não desiste de nós, mesmo quando a gente falha. Quem já falhou aqui? Levanta a mão aí. Quem já falhou muito para levantar as duas? Se levantar os pés, a gente já crucifica. É? Que nem Pedro. Senhor, eu não vou admitir de maneira nenhuma que o Senhor lave meus pés. Então, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Então, o Senhor lava também as mãos, a cabeça. Não, basta só o pé. Lembra? A gente vai do 0 ao 100 em 2 segundos. E Deus está dizendo, olha, eu só preciso do seu coração. Eu só preciso que você diga, eu quero Jesus na minha vida. É só isso. Não precisa de sacrifício, não precisa ir na Dutra de joelho, que nem muita gente faz, pois chega lá com o joelho tudo machucado. Não precisa subir a escadaria da Penha de joelho, não precisa. O que a Bíblia diz que Jesus espera de mim e de você é, Senhor, eu estou aqui. Escreve o meu nome lá no livro da vida e deixa eu fazer parte da sua história, do seu reino. Todos os adjetivos que a gente possa somar à sua pessoa são insuficientes para a gente expressar tudo aquilo que o homem Jesus Cristo é. Tem como a gente descrever Jesus na sua plenitude?